Olá, tudo bem? Hoje a gente vai seguir falando sobre o modelo de entidade e relacionamento, o MER, e hoje vamos falar sobre cardinalidade. O que é cardinalidade? É o que expressa quantas instâncias ocorrentes tem como ter em cada entidade. Enquanto vai ficar muito abstrato, porque a gente está falando e vocês ainda não estão vendo os exemplos. Mas conforme eu for explicando, vocês vão conseguir entender um pouquinho melhor. Cardinalidade de relacionamentos é um tipo de restrição de integridade que representa ou modela o negócio, que quantifica a quantidade mínima e máxima de relacionamento entre uma determinada entidade e outras distintas. Por exemplo, em um casamento entre um homem e uma mulher, o relacionamento, quantas mulheres podem existir num casamento legal e quantos homens podem existir num casamento legal, né, de acordo com a lei. Então, a gente consegue ver a relação e o número de ocorrências que isso pode acontecer. A cardinalidade de relacionamentos, elas podem existir em duas, a mínima e a máxima. Então, a gente sempre vai ter dois números representando essa cardinalidade de relacionamento, uma mínima e uma máxima. A mínima de uma entidade, ela é indicada pelo número mínimo de instâncias, a quantidade mínima que pode ocorrer naquela entidade, associada a outra instância da outra entidade. A mínima, ela pode ser parcial ou opcional, ou total, obrigatória. O que é parcial ou opcional? É quando a cardinalidade mínima é zero. Quando uma ocorrência da entidade pode ou não participar de um determinado relacionamento. Então, ela não participa de nada, ela tem uma cardinalidade mínima de zero. Ou total, que é a cardinalidade máxima dele, que vai ser 1. Então, na minha cardinalidade mínima, eu posso ter ou 0 ou 1. No mínimo pode acontecer nenhuma vez, ou no máximo pode acontecer uma vez. Isso sendo o número mínimo. Na cardinalidade máxima, a gente tem o número máximo de ocorrências que pode acontecer. Então, geralmente é representado por 1 ou pela letra N. Por quê? Quando acontece pelo menos uma vez, no máximo uma pessoa nesse relacionamento, ele é indicado como o número 1. Se eu posso ter vários relacionamentos, várias pessoas naquele setor, então ele é representado pela letra N, que significa muitos. Então, se eu tenho no máximo um, eu vou ter o número 1, e se eu tenho no máximo vários, eu vou ter a letra N. Por exemplo, aqui eu vou mostrar para vocês já mais graficamente, então a gente consegue enxergar melhor os exemplos. Como a gente consegue identificar quais números e do que eles se tratam no MER? Por exemplo, aqui eu tenho uma entidade, que é um retângulo, uma entidade num retângulo e um relacionamento num losango. Como eu vou colocar esses números aqui? Como é que eu sei quais eles representam o quê? Eu vou ter que fazer uma leitura. Por exemplo, um homem pode estar casado no mínimo com quantas mulheres de outra entidade? E no máximo, legalmente, pela lei. Então, um homem pode estar casado com quantas mulheres? Eu vou ter dois números, a cardinalidade mínima e a máxima. Na mínima, com quantos ele pode ser casado? No mínimo 0. Ele pode não ser casado com nenhuma mulher. E no máximo 1, porque pela lei a gente pode ser casado com no máximo uma pessoa. Então, neste método a gente vai ter aqui um homem casado com mulher, a gente tem a cardinalidade mínima de 0, que pode não ser nenhuma, e no máximo 1. Então, aqui fica representado dentro de parênteses com 0,1. Depois, a gente vai fazer o caso contrário. A gente vai fazer o caso contrário, a gente vai fazer essa leitura aqui, da direita para a esquerda. Então, eu vou preencher este espaço aqui. Uma mulher pode ser casada com muitos homens, legalmente também. No mínimo 0, porque pode não ser casada com nenhum homem, e no máximo 1. Pela lei, no máximo 1 homem. Então, agora, eu tenho os dois relacionamentos aqui, unidades descritas. Por quê? Porque eu sei que um homem pode ser casado com no mínimo 0 mulheres e no máximo uma,
E uma mulher pode ser casada com no mínimo 0 homens e no máximo 1. A grau de cardinalidade, ela refere à cardinalidade máxima de relacionamentos binários, que são entre eles, que envolvem duas entidades. Aqui a gente tem um exemplo de relacionamento de 1 para 1. O que significa esse relacionamento de 1 para 1? É quando eu tenho no mínimo uma e no máximo uma. Então, uma pessoa, um casamento, eu tenho no mínimo, máximo uma mulher e no mínimo, máximo um homem. Um emprego para uma lotação, um empregado para uma alocação, eu tenho uma mesa, e uma mesa para alocação, eu tenho um empregado. O relacionamento de 1 para N é quando, por exemplo, uma entidade A está associada a qualquer número da instância de entidade B, a instância B pode ser associada no máximo a uma instância ou várias do A. Então, por exemplo, aqui, olhando o desenho fica um pouquinho mais claro para entender. Por exemplo, um aluno pode estar inscrito em um curso. Já um curso pode ter inscrição de vários alunos. Então, aqui vai ficar 1 e 1N. Por quê? É o relacionamento de 1 para N. Por quê? 1 para muitos. Um aluno, posso ter inscrição para um curso, e de um curso eu posso ter inscrição de vários alunos. Empregado, supervisão. Eu posso ter um supervisor, porém eu posso supervisionar vários empregados. O relacionamento de N para N é quando pode ser de muitos para muitos. Por exemplo, um engenheiro pode estar com alocação em vários projetos. E um projeto pode ter alocação por vários engenheiros. Então, aqui eu tenho N e N, de vários. Um médico pode fazer a consulta de vários pacientes. E um paciente pode contar com vários médicos. Então, aqui eu tenho os N's que mostram que são vários. Quando ele é ternário, que ele significa o quê? 3 entidades para um relacionamento, eu vou fazer essa pergunta aqui para conseguir identificar qual é a cardinalidade de qual. Por exemplo, eu estou considerando um fornecedor e um material. Para quantos projetos podem ser fornecidos? Eu tenho um fornecedor e um material. Eu posso fornecer para 0 projetos, então seria o 0 primeiro, a minha cardinalidade mínima. E eu posso ter para vários projetos. Então, vai ser 0 para N. Depois eu vou fazer a outra pergunta. Dado um projeto e um material, quantos fornecedores podemos ter? Se eu tenho um material, significa que eu tenho que ter pelo menos um fornecedor. Então, a minha cardinalidade mínima vai ser 1. Porém, eu posso também ter vários. Para um projeto material, vários fornecedores. Então, eu vou ter 1 para N. A cardinalidade de relacionamento para terceiro, que é aqui, para ternário, que aqui eu vou ter o fornecedor e o projeto. A gente já fez do fornecedor material, do projeto material. Agora a gente vai fazer do fornecedor para o projeto. Dado um fornecedor e um projeto, quantos materiais podem ser fornecidos? Eu posso ter 0 materiais, porque o projeto não precisa de nenhum material, então ele vai ter 0. Como também ele pode ter vários materiais, então vai ser de 0 para N. E assim fica a nossa cardinalidade numérica. Ver todos os requisitos e todas as cardinalidades. Eu tenho as entidades no retângulo, eu tenho o relacionamento no losango e as cardinalidades mínima e máxima de cada um deles. Então, se eu fizer aqui, vai ter esse aqui. Se eu fizer esses dois aqui, vai ter essa numeração aqui. Se eu fizer esses dois aqui, eu vou ter essa numeração aqui. Aqui a gente tem a bibliografia. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. E é só me chamar. Muito obrigada.